Oi, gente, boa noite. Muito feliz de estar aqui, né? Já faz um tempinho considerável que eu não abro uma live aqui no perfil. Como eu já disse para todo mundo, 2025 foi um ano muito corrido, foi um ano bem diferente de tudo que eu já tinha vivido, né? Mas eu coloquei como um propósito para esse ano de 2026 que a gente possa retomar as lives, né? E trazer um pouco mais de conteúdo diferente por aqui também, né? Hoje a gente vai trazer aqui, né, a Kátia Araújo. A Kátia tem uma empresa incrível, com um propósito incrível. Eu conheci ela o ano passado, em novembro, no congresso na USP, e fiquei encantada com o trabalho dela. Primeiro porque quando quem já me acompanha, conhece meu livro, sabe que o subtítulo do meu livro, né, é uma história sobre cuidado e despertar de um propósito. Né? Eu hoje só tô aqui nas redes sociais, eu só faço o que faço hoje, porque lá atrás, em algum momento, o cuidado me encontrou e isso foi despertando, foi me formando uma pessoa diferente. E foi despertando em mim necessidade de fazer algo também pelo outro, de tentar melhorar a vida do outro que está vivendo uma situação parecida com a minha, com a que eu vivi, com a que eu ainda vivo, né? E eu acho muito legal quando eu encontro assim, ela não é a primeira pessoa que eu encontro, e esse ano eu falei, vou retomar esses contatos e a gente vai conversar com cada uma dessas pessoas incríveis que eu venho conhecendo e que transformaram de alguma forma essa vivência com cuidado em propósito de vida, né? E estão desenvolvendo soluções e coisas incríveis para o outro cuidador familiar que ainda está vivendo essa situação. Então, por isso eu quis muito trazer ela aqui. É um prazer imenso poder receber ela. E ela vai contar um pouquinho pra gente da história dela, do produto dela. E eu espero que isso inspire muito vocês, que inspire em dois sentidos, né? O primeiro sentido é que você veja o produto e veja toda a história dela, e dentro disso você percebe assim, poxa, isso pode me ajudar, isso de repente, talvez não nesse momento, mas talvez em outro momento esse produto pode ser interessante para mim, e já fique aí com o contato dela, já conheça ela, né? Mas também perceba que você, cuidador familiar, que hoje está aqui nessa situação, que está vivendo isso, que é possível encontrar, sabe, esse propósito dentro da jornada e de repente você vai se encontrar e desenvolver algo muito incrível, assim como a Kátia está fazendo. Então, vou ver se a Kátia já está aqui. Bom, Vamos lá. Kátia, fiz a introdução aqui, né? Falei com o pessoal do quanto é importante quando a gente vive uma situação de cuidado, porque muitas vezes o cuidador familiar ele fica sempre nessa questão, fala assim, mas o que eu vou fazer da vida, né? Assim, tipo, minha vida parou e agora como é que vai ser? Quando que vai ser diferente? Ou assim ficou um pouco sem expectativa, né? Às vezes acontece muito isso, né? E eu quis muito trazer você e o seu produto por conta disso. Primeiro, porque a ideia é incrível, é muito boa mesmo, é muito necessária, como você disse, você vai explicar agora, vai falar sobre essa questão do sofrimento, e é necessária. E também porque você vê, né, que você esteve nesse contexto do cuidado, mas você já tinha o seu trabalho, mas você encontrou ainda um propósito maior. Então é importante que as pessoas vejam essa força toda. Primeiramente, eu quero te agradecer, Mariluz, pelo carinho, pelo convite. Nós nos conhecemos lá no Congresso e eu vi a sua preocupação em poder passar isso para as famílias, para as pessoas que você está ali juntinho. É maravilhoso, então quero te agradecer do fundo do meu coração. Agradecer a todas as pessoas que estão assistindo e que vão assistir. E contar um pouquinho de tudo que aconteceu para eu chegar nesse produto. Essa foi a primeira, que foi por amor. Nunca pensei em comercializar, foi por amor. E estamos aí. Eu imagino que nesse contexto eu falo muito que cuidador familiar, a gente experimenta muito, a gente aprende num contexto de experimentação, né? A gente vai usando, vai pensando em coisas, em soluções ali para resolver problemas pontuais, e de repente a gente encontra coisas assim que às vezes ninguém nem viu aí fora, nenhum técnico conhece, enfim. E eu falo um pouquinho como é que você chegou nessa primeira luva. Bom, a minha mãe, quando ela, porque ela tinha Alzheimer, né, 7 anos, durante 7 anos eu acompanhei desde o começo, do começo assim, onde eles começam a demonstrar já, né, toda a diferença ali da maneira de ser.
E chegou um momento que a médica falou que ela ia ter que usar a sonda interal. Então, nesse meio tempo, eu aprendi a usar o oxímetro, a medir pressão, porque você vira, por mais que tinha as pessoas ali me ajudando a cuidar, porque eu tinha a loja, então eu precisava de uma pessoa ali, mas aí à noite eu que ficava, então eu tinha que aprender, porque no momento né, de urgência eu tinha que me virar. E aí eu dei mamadeira para ela 2 anos, para não ter que colocar sonda. Eu ainda, assim, uma médica me deu a ideia, se você não quiser colocar sonda, você dá mamadeira, aí eu batia vários legumes, e fazia a mamadeira dela, tudo era batido. Mas chega um momento deles que você sabe que eles não conseguem mais, né, deglutir, eles não têm mais a... E aí, enfim, chega a sonda interal. Ela era uma, assim, ela era brava. E com Alzheimer acho que fica mais ainda. Isso fica. E aí, quando colocou a sonda, ó, tem que amarrar, tal, eu não aceitava. Eu não aceitava, assim, tem um motivo dentro de mim muito grande, porque eu sou filha adotiva. Desde o meu primeiro dia de vida, ela me pegou para criar. Então eu olhava para ela ali amarrada, eu falava, como que uma pessoa que me deu tanto amor vai chegar no final da vida, ela não vai poder se coçar, ela não vai poder se tocar, mudar o braço de lugar, ficar ali, assim, eu não... Mas enfim, aí eu amarrava daquele jeitinho assim, como tinha ela, era a faixa, né? Mas assim, o nozinho, sempre... Aí, quando eu acordava de manhã, eu já tinha tirado a sombra. Tirava e ficava morrendo de dó, porque para eles é difícil. Como ela usava também o oxigênio, aí você tinha que ter todo o trabalho de chamar uma ambulância, precisava do transporte, porque de carro não podia levar por causa do oxigênio. E aí chegou uma semana que eu fui 4 vezes. 4. E na quarta vez, uma enfermeira, ela assim, hoje ela fala assim, ela me ajudou. Porque quando eu abri a porta para entrar com a maca com a minha mãe, ela falou, Kátia, de novo, você tá amarrando ela com o coração, e não é assim. Porque é judia dela. Aí eu falei para ela assim, mas eu sei disso, eu também não queria estar aqui, porque eu tinha que passar a comidinha dela e trabalhar. Enfim, eu tive que dar transporte. Aí eu fui embora e eu falei para Deus, eu não vou amarrar minha mãe. Eu não vou, mas eu vou encontrar uma maneira de não conter mais ela. E aí eu pensei, entrei no Google, porque isso foi no final de 2017. E eu não encontrei nada, nada. Aí eu pensei naquela luva que a gente, de cozinha, que a gente pega, né, a panela quente lá. Aí eu falei, mas não dá certo, porque ela tem a pinça, ela tem o dedo, ela tem a pinça, ela vai tirar. Enfim, um dia eu sentei, comecei mais ou menos a imaginar, sentei, eu não sei costurar. E eu comprei o tule, porque eu pensei na mão dela. Tinha que respirar, não podia ficar dentro de um local quente, abafado. Se eu quisesse pôr uma bolinha terapêutica para ela ficar mexendo na mãozinha dela, também tinha condições. Eu precisava fechar, então, o velcro, né? Porque dá para você ali, apertar. E tinha que ser macio. Macio porque ela ia se tocar. Qualquer coisa que eu colocasse áspero, que eu... Então, assim, fui pensando em tudo. Com o passar do tempo, eu vi que o velcro, ele apertava. Então, também machucava. Aí, mas ela tinha, fazia a rotatividade da mão, porque se você colocar a mão aqui dentro e não tiver nada para segurar, ela ia fazer isso daqui e automaticamente ela ia pinçar. Aí tá, vamos fazer o anel. Aí tinha uma costureira que eu levei para ela. Então, tudo que eu inventava, eu levava, agora vamos colocar isso daqui. Aí colocamos o anel. Aí a maneira de colocar aqui, ela tinha que ser fofa, mais fofa, para ela poder se tocar. E aí eu fui aprimorando. Um dia eu tava com tendinite de pegar ela, e eu fui num médico amigo meu, e ele falou para mim, ele falou, Kátia, sua mãe faleceu? Porque ele sempre via ela na UTI, a pessoa com Alzheimer, pneumonia, e ele sempre via ela na UTI. Aí ele falou, Kátia, sua mãe, ela faleceu? Eu falei, não, minha mãe tá linda na minha casa. E fui mostrar a foto. Quando eu mostrei a foto, ele falou, o que é isso na mão dela?
Aí eu falei, uma luva que eu inventei porque eu não vou mais conter ela. Aí ele falou, você pode trazer aqui no meu consultório para eu ver? Levo. No dia seguinte, fui lá, levei, ele falou, ó, pode patentear. Eu, como médico, ortopedista, não existe no Brasil e nem fora, pode patentear. Tá vendo? Incrível, né? Assim, é muito incrível, porque assim, isso é o que eu falei que a história por trás do produto é que é a mais legal, né? O produto é incrível. E essa história por trás do produto é a que eu acho que faz assim, tudo se tornar, que é uma coisa que tem alma, né? Que tem uma coisa que Alma. envolve, né? Igual você falou assim, eu não vou amarrar minha mãe. Isso é muito forte, né? Há uma semana, mais ou menos, atrás, a gente tem um grupo, né? A rede, que é um grupo onde a gente faz essa troca e tudo. E uma das participantes estava exatamente com essa questão, né? O pai já não está, assim, totalmente... Ele é lúcido, mas ele tem momentos, né? E agora ele está com 101, acho que 102 anos. Chegou o temido momento da sonda, né? E é assim, tem toda uma questão. Primeiro que às vezes o cuidador ele não quer colocar porque tem essa questão emocional de ver a sonda, de ver essa perca da capacidade, que isso mexe muito com a gente, né? Dá essa sensação de que, poxa, agora tá muito sério, sabe? Todas as áreas são sérias, mas a cada passinho que você vai dando, você fala assim, nossa, isso, mais isso agora, né? Sim, E sim. ela falou assim, e ela falou exatamente isso que você falou. Assim, mas como assim? Eu não quero amarrar meu pai. Porque se eu não ficar do lado, ele vai tirar. E eu não quero ter que amarrar. Né? Isso é muito sério. Porque, como você falou, é um amor, assim, que você não dá o nó frouxo. É o amor que faz você dar o nó frouxo. Então, assim, não É tem. bem isso, não frouxo. E aí, eu até passei esse contato para ela. Ela falou que ela ia. Não chegou a colocar ainda, eles estavam resolvendo esse Aham, aham. mas, e aí eu falei assim, poxa, é isso, é essa sensação. Você tem aí uma dessas que agora já está pronta, sem ser essa primeira? Sim. Ó, eu vou mostrar a rosa, eu sempre mostro a rosa, porque eu coloco a cor, porque eu falo assim, a pessoa já tá ali na cama, né? Então eu coloco a corzinha, só que a gente tem no preto, tem ela toda, no black, sabe? Assim, então, mas eu mostro a rosa, porque Sempre tem uma preferida, isso é normal. é, ó, eu vou colocar bem de pertinho para estar mostrando. Aqui tem um anel. Então, 2 dedinhos, não precisa ser a mão toda, porque geralmente a mãozinha deles estão inchadas, a pelinha está muito sensível. Então, Uhum. 2 mãozinhas. Só que esse anel ele tem que descer até aqui para dar mais segurança ainda. Aqui fechou, ver se eu consigo fechar. Não vai apertar, porque ela é anatômica. Então, conforme você fecha aqui, você pode apertar assim, porque o bracinho às vezes é fininho, às vezes é mais grosso. Você apertou, você encaixou aqui, apertou. Aqui ela é anatômica, então ela vai subir daqui para cima. Então nunca vai inchar, nunca vai machucar, nunca vai ficar um hematoma. Assim, foi tudo muito bem pensado para porque não adiantava você tentar acertar uma coisa e piorar a outra. Igual você falou, pele sensível, se você aperta, pode machucar, Ó, exatamente. aqui, ó, ela colocadinha, ó. Então ela pode apertar aqui, ela não vai conseguir virar a mão. E se ela se tocar em qualquer lugar do corpo dela, ela é toda macia, toda macia. A mãozinha, ela tá ali, ela tem aquele tipo, indica tipo de um suporte, então assim, não machuca nada, 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 nada. E o anel é a segurança, a segurança. Exatamente. É, Porque o anel é o que faz não soltar, né? O que faz não, mesmo, porque às vezes fica, ele vai fazendo assim, e aí quando vê, já era, né? é, Se prendendo porque o tem dedo. alguns que são bem safadinhos. Então você tem que. E a gente não tem como controlar. Não tem como controlar. Igual Não, você não falou, tem, não tem. senão você falou, eu vou dormir, quando eu acordo de manhã já aconteceu. E às vezes é um momento rápido, às vezes você sai de perto um pouco, porque também não é possível que você esteja o tempo todo de olho. Não, Sim. ninguém consegue, né? E assim, eles tiram porque eu nunca coloquei, mas eu imagino que aquilo deve ser horrível, não é? Super cômodo. É automático para eles estarem puxando. É super incômodo, e principalmente o paciente, né, que tem a demência, assim,
não tem noção de por que aquilo está ali, de por que isso está acontecendo, né? Sim, Porque sim. o paciente lúcido, por mais que aquilo incomode muito e que seja totalmente desconfortável, ele tem um discernimento e fala, olha, eu não posso fazer isso. Tá terrível, mas eu não posso. Mas se não tem, e é igual você falou, a gente quer proteger, mas acaba desprotegendo, né? Porque quantas vezes, né, precisou tirar, precisou colocar, e a solução que você encontrou é maravilhosa. E é legal que, assim, lá no LinkedIn, o pessoal da enfermagem, o pessoal da médicos, o que eles falam? Que vai, economiza o tempo da enfermagem e ficar trocando essa sonda. O Sim. raio-x ali, né, tá tomando a radiação. Então, assim, transporte. Então, ela evita, além dela dar todo o suporte para o paciente, né, evitar tudo isso, o alívio para as famílias, e também na área da saúde, ela vem ajudando muito. Então, assim, é legal você saber que você conseguiu algo que você pode ajudar de várias formas. O meu, principalmente, foi, né, a minha mãezinha, mas também pode ajudar de outras formas a área da saúde. Muito, igual você falou. Se a gente pode evitar esse enfrentamento aí, né, essa hospitalização de uma maneira geral, tudo que pode fazer com que a gente evite, né, ter que ir ao hospital, ter que ir ao pronto-socorro, como você falou, é o tempo da enfermagem, mas também o transporte, é o seu tempo, é a saúde do paciente, são N benefícios, né, que pode Sim, sim. um pronto-socorro menos tumultuado de situações, assim, pode atender outras pessoas, né? Pode dar mais espaço para atendimentos melhores também, com mais tempo, com mais atenção ali do médico com o paciente, enfim. Essa questão de tirar, né, o paciente da clínico, assim, Porque eles da também ficam nervosos. Muitas vezes você tem que colocar em alguém que talvez esteja até lúcido. Porque é horrível a pessoa estar ali, né, contida no leito, você está lúcido e você está ali. Você se coçou, você não pode, vem uma mosca, você não pode. não é nem exatamente o que você falou, não é nem só a questão da sonda. Essa questão da coceira é uma coisa muito comum também, né? Do Sim, paciente ter essa coceira, porque a pele fica de fato mais ressecada. E tem, isso é um sintoma também, né? Essa questão da coceira. E a pessoa se autolesiona, né? Machuca, porque não tem dimensão da força, não sabe que já coçou, coça de novo, assim, porque tá ali, né, repetidas vezes. Então, não é só a questão da sonda, que foi como fala assim, o seu pontapé inicial, mas para muitas outras coisas. assim, para o autismo, eu já vendi para pais, para criança autista, que ela tem automutilação. Então, assim, também está entrando no mercado para esse lado. Então, é Até muito porque legal. muitas famílias, muito. Qualquer tipo de família que tenha um diferencial pode ser beneficiado com o seu produto. Eu vi que você é de Tupã, não é isso? Tupã, Tupã. Quente aí, né? Muito quente, muito quente. Então, Kátia, como é que faz? Assim, você tem um site, as pessoas podem falar com você aqui pelo Instagram mesmo, como é que... Pode, pelo Instagram, eu tenho um site, no Instagram também tem o meu telefone, pode entrar em contato no meu WhatsApp. Depois eu vou deixar o site embaixo para o pessoal que quiser tá conhecendo melhor. Ele também conta a história, ele tem as pessoas que usaram, estão falando sobre. É muito importante os depoimentos. Sim, sim. Eu tenho um filho de uma paciente e foi muito lindo. Isso foi no ano de 2019. E tá lá hoje na página lá, que ele colocou que ele ia gritar para o mundo que eu dei liberdade para a mãe dele, sabe? A emoção com que ele escreveu, com que ele falou, porque eu falei, depois que você puder, tá avaliando a gente. Ele falou, eu vou gritar para o mundo sobre esse produto. Então, assim, é muito legal você ver. Às vezes as pessoas vêm até aqui a loja buscar, e aí a pessoa fala, nossa, obrigada por você ter feito isso. Só que eu fiz no ano, né, 2018. Eu comecei a vender em vários lugares. Como o Brasil Brasil, a patente demorou 7 anos para ser concedida. Nesses 7 anos, várias pessoas copiaram. Só que assim, copiaram de que maneira? De uma maneira ríspida, de uma maneira comercial. Apenas Não comercial. é, não é você pegar, porque assim, tem uma coisa que eu prezo, é a qualidade. Cada pedacinho dela tem o porquê.
Então, assim, depois que eu fui lá para o Congresso, não existia cópia com os anéis. Hoje já tem. Então, assim, meus advogados estão entrando, porque é plágio, essas pessoas elas vão ter que ter as responsabilidades dela. Mas é muito triste, porque você vê que é feito de uma coisa assim qualquer. Não, é assim, é uma outra, acho que tá, não saindo aqui muito do nosso tema, mas acho que também é legal a gente tratar sobre isso, porque essa questão de, igual você falou, a patente demorou para sair, o Brasil é assim mesmo, ok, a gente sabe, tem umas coisas que a gente não consegue lutar contra, né? Mas essa alta comercialização, né? Porque essa questão da pessoa idosa, das necessidades da pessoa idosa, acaba se tornando um comércio muito fértil, é um mercado muito fértil, que as pessoas estão precisando, né? Então é importante que, assim, as pessoas também que vão comprar esses produtos tenham essa visão. Olha, não é só preço, não é só você encontrar um jeito mais fácil de pegar, assim, né? Tipo assim, às vezes você vai ter um distribuidor aqui que ele entrega mais rápido, talvez o preço é melhor, mas é importante porque, assim, é a sua causa, é a sua vida. Então, é importante que você compre, então, quem não está assistindo agora e vai assistir depois, que você compre esses produtos de empresas, assim, sérias e que estão Sim, pensando em você como cuidador familiar e principalmente na pessoa que você cuida como um ser humano e não como um negócio, só um negócio, né? Isso que eu acho que é importante, porque às vezes a gente vê pessoas falando sobre isso, ou vendendo produtos para cuidadores familiares, para pessoas idosas, ou falando sobre coisas para cuidar, né, para pessoas idosas, e essas pessoas nunca nem viveram isso, não sabem nem por onde começar. com Elas vão pegar, certeza. né, pega a sua ideia, assim, pela metade, o bonde andando e vão seguindo. Como se aquilo fosse uma verdade absoluta, e não é. As pessoas. Como se É estivesse importante lidando com um objeto e não com pessoas, isso. com vidas, né? Como se as pessoas fossem objeto. Então, assim, é importante que as pessoas tenham essa visão de ver produtos assim, legais, interessantes, que resolvam problemas reais, mas que venham com esse propósito, que tenha essa história por trás, de gente preocupada, de fato, com o bem-estar do outro, né? Sim, sim. Porque aqui, igual eu falei, e vai ser sempre assim. Vai arrumar alguma coisa, aí a pouco já tem, né? Assim, em algumas plataformas a gente sabe quais são, mas a gente não precisa falar aqui. Mas aí vão ter 10, 15, 20 iguais. Então, faça isso com pessoas e com produtos sérios e que estão realmente interessados e veem você e o seu familiar como uma pessoa que precisa de cuidados, de Sim. atenção. Eu fui convidada para estar num hospital em São Paulo e a diretora de lá conversando comigo, ela falou, Kátia, o que é bonito é assim, às vezes o paciente está na UTI, o familiar vai visitar ele e chega lá ele está contido, porque é necessário. Aí muitas vezes o familiar briga com a enfermagem, fica nervoso porque vê o seu ente querido ali nervoso, querendo que desamarra, e o paciente acaba discutindo porque quer. Mas ninguém nunca parou e falou assim: como que eu vou resolver isso? Porque, né, é fácil você, às vezes, brigar com o cuidador, brigar. Sem você. Para um pouquinho, vamos tentar resolver. E ele falou: foi o que você fez. Você resolveu o problema de muitas famílias que chegam ali e brigam. O enfermeiro que está no hospital, ele tá lidando, aquilo é o trabalho dele. Então, por mais Sim, amoroso, por mais empático que ele seja, aquele é o trabalho dele. Ele precisa, teoricamente, produzir, ele precisa que as coisas sejam feitas, porque existem coisas que, para serem feitas, elas têm que ser feitas. Isso é um ponto. sim. Ele E tem um que cumprir paciente, ali. exatamente, um paciente que está dando esse tipo de. Precisa ser contido, ele vai ser contido, porque se ele não for contido, as outras coisas não andam, porque Sim, esse profissional não pode ficar ali o dia inteiro, a gente entende isso, né? O profissional não pode ficar ali o dia todo por conta disso. Mas é igual você falou, então a enfermagem, nesse caso, no hospital, ela também faz o que consegue, né? Não é que eles eles não não. têm culpa, vem uma ordem assim, é preciso conter. E o cuidador familiar também tem que entender isso. Assim, olha, eles estão fazendo o que é necessário que eles façam para que o trabalho continue, Tudo bem. Sim, sim. né? E a gente fica com essa questão do nó frouxo, que a gente não quer aceitar de jeito nenhum, né? E é importante que tenham pessoas como você que falam assim: olha, aqui tem um problema, vamos pensar numa solução para esse problema e não ficar nesse embate que não vai levar a gente a lugar nenhum, Não, não. né? Entendi.
Então, assim, como você falou, que nunca ninguém pensa, né? Então, assim, vamos pessoas, né, que estão vendo problemas acontecendo por aí, vamos pensar em soluções, né? Eu sempre falo que quando eu trago algumas coisas aqui e nesse meu caminho, que é o autocuidado do cuidador familiar, eu entendo o quê, Kátia? Que eu não posso tirar o cuidador familiar da situação que ele está. Até porque isso é uma grande dificuldade até de se pensar. Porque ao mesmo tempo que o cuidador familiar, ele quer sair desse contexto, ele quer uma espécie de liberdade, a solução talvez para essa liberdade é dura demais, Sim. né? Então a gente não quer nem pensar nisso, a gente não quer nem materializar isso. Então, por que não fazer coisas assim que podem melhorar o cuidado enquanto ele está acontecendo, né? Com Você certeza. evita, Com no certeza. caso, por exemplo, você evita que o cuidador familiar que ama tanto aquele ente querido, que ele precisa conter, que ele precisa amarrar, que ele tenha, né, às vezes, porque às vezes se você contém e o paciente faz força, ele se machuca. E não tá, a gente não quer ver isso, né? Então isso é um sofrimento muito grande, é um sofrimento para quem está amarrado, é um sofrimento para quem está vendo. Então, você arrumou uma maneira de cuidar dessa situação, de melhorar o cuidado familiar enquanto ele existe, enquanto ele está acontecendo, né? E eu acho que esses são os caminhos, sabe? Que Teve você... uma live que eu participei de um pessoal lá de Fortaleza, do Ceará. E até dos participantes da live, ele falou assim, que estava com um amigo dele que estava com problema, ele falou, olha, essa luva aí serve até para defender o cuidador de apanhar. Sim, porque ninguém fala, né? Ele falou, até protege o cuidador de apanhar. Sim, Eu porque achei muito legal. não, e aí são coisas reais que acontecem. É assim, não é uma coisa bonita de se falar, mas Mas acontece acontece, é a realidade, não é? É a isso. realidade. Então, assim, é uma coisa que também você pode falar. Quando você for falar, né, respeitando. É engraçado, como eu falo, se não fosse trágico, seria cômico, mas é assim, é Sim, isso. sim. É mesmo, e não, né? Minha mãe tinha um fisioterapeuta, Marcos, um amor de pessoa. Eu tenho um vídeo dela dando tanto soco nele, tanto soco. E ele super bonzinho. Nossa, não bate em mim, vó, não bate. Aí parece que aflora o palavrão na boca deles, né, com Alzheimer, não sei. E aí ela xingava e ele dava soco enquanto ele estava fazendo ali o exercício na perna e estava de costas e ela dava na cabeça dele, né? Assim, acontece, faz parte, né? Então, você é fisioterapeuta que também está nos assistindo agora. Acho melhor É, você já colocar essa luva também pra se dentro do seu proteger. guarda-roupa. Deve você a sua luva também. Verdade. Você falou de um detalhe no começo e que eu achei muito interessante, que ela foi sua mãe adotiva, né? E como isso é Foi. bonito, né? Porque essa retribuição, né? Que ela te acolheu e assim nesse fim você pôde acolher ela, pôde, né? E fez essa coisa tão legal, tão bonita. Eu sou muito grata a Deus por ter me dado essa oportunidade. Eu fui criança, bebê, e ela cuidou de mim. E ela chegou, ela faleceu com 90 anos sendo um bebê. Uma época ela me chamava de mãe, depois aí nesse final ela já nem tinha mais condições de malemar conversar. Você sabe disso, é bem assim, bem no final do Alzheimer mesmo. E também agora, no final, a minha mãe biológica ficou doente, eu trouxe ela e cuidei dela por 1 ano e 2 meses na minha casa. Sou Nossa, grata a Deus, eu cumpri meu papel de filha. sim, cumpriu lindamente, né? Assim, porque a gente sabe, igual no caso dela, que foi essa retribuição da sua mãe adotiva, né? Foi uma grande retribuição da vida toda. Sim. Não é que é mais fácil, mas é mais comum, né? Mas agora, quando você conta a história da sua mãe biológica, a gente percebe que você é uma pessoa incrível mesmo, né? Porque já não é tão comum mais, né? Já que você tem essa índole boa mesmo, sabe? Assim, porque não é já muito comum. E acontece muitas vezes de não ter tido esse relacionamento, e aí nesse fim existe um conflito muito grande, né? Que bom que você Então, pôde. sou muito grata a Deus por ter me dado essa oportunidade. Eu sei que, pelo menos, se ela sofreu uma vida inteira
talvez ter sido forçada a fazer esse ato, eu tenho certeza que ela foi embora em paz, sabendo assim, eu fui amada pela minha filha. Sim, com certeza. Kátia, olha, eu quero que você já falou sobre o site, para as pessoas entrarem no site, do Instagram, que tem o seu telefone. Essas são as duas maneiras hoje de fazer, de adquirir a luva, seria isso, então. Sim, sim. Então, Pelo pessoas. site, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, Tá. a maneira de digitar, tanto no atacado, se alguém tiver aí, quiser, aí um preço especial para o atacado, e no varejo também. Então, assim, a gente está aqui para atender, Sim. para resolver o problema. Então, assim, até para regiões mais afastadas, né? Igual você está no interior de São Paulo, mas às vezes, assim, para outras regiões também que querem ter o produto lá, para revender, né? Para espalhar isso aí, né? Essa boa nova. Né? Quando que você vai estar aqui em São Paulo de novo? Você tem planos para agora? Não? Então, eu acho que, por enquanto, não. Sim, Foi cogitado na USP de... Eles me ligaram, vão fazer um artigo da luva. Eu escrevi um artigo da luva. que legal. Mas você merece, viu, Kátia? Queria dizer que você merece, que a ideia do seu produto é muito boa. É um produto, além de bom, como eu disse, é um produto com alma, e eu acho que tem muito mercado por aí. Tem muita gente que precisa, que já precisa do seu produto, e muitas pessoas que ainda vão precisar. Porque eu falo que o cuidado, ele funciona assim. Se você não cuida, ou você já cuidou, ou você ainda vai cuidar. Sim. O Brasil está envelhecendo, né? Não o Sim. Brasil, o mundo. Então, a gente sabe que esse contexto do cuidado vai se estender por muito tempo ainda, né? O cuidador familiar é a base do cuidado no Brasil, porque, infelizmente, o Estado ainda não consegue suprir tudo que precisaria suprir, né? E não temos, assim, nem prognóstico de quando isso vai acontecer, se vai acontecer. Então, que a gente melhore aí, que existam mais produtos como o seu, ou serviços que possam ajudar o cuidador familiar na rotina. Você quer dar algum recado mais? Quer contar mais alguma história? Eu quero só agradecer a oportunidade, mais uma vez o carinho, agradecer a todos que assistiram. E quando eu for a São Paulo, eu vou te avisar e a gente vai tomar um café. Ah, com certeza, faço questão disso. Tá, Vamos joia, nos Kátia? encontrar. Sim, muito obrigada, viu? Eu que Eu vou agradeço. deixar o vídeo depois aqui, a gente vai compartilhar o vídeo da live, vou deixar e aí você coloca o site Sim, direitinho, sim. viu? Tá. Tá. Foi um prazer, viu? Fica com Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada.